Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Juliano Tobar, responsável pelo canal do YouTube Pílulas da Perícia e o grupo do LinkedIn Peritos Financeiros. Hoje eu estou aqui para divulgar um curso a pedido de uma pesquisa que eu fiz, no qual eu vou agora colocar para maiores explicações. Bom, eu recentemente fiz uma enquete no LinkedIn perguntando se aos meus queridos colegas que participam do grupo Peritos Financeiros e de outros grupos dos quais eu participo, que tem a ver com a questão financeira, a questão da perícia, se haveria interesse deles em desenvolver novas habilidades na perícia financeira. E a resposta que eu tive, todos responderam que sim, tá? Ah, aqui eu falo um pouco sobre essa questão de poder fazer o curso dessa forma, mas antes existem algumas situações, né, nas quais eu quero deixar bem caracterizado. E para participar desse curso, vocês devem já ter o certificado de formação de perito judicial, né, e nas atividades escolhidas por vocês. No caso aqui em questão é contabilidade e finanças, economia também, sem problema. E com isso, caso não tenha, não há como participar, tá? Então, para aqueles que estão vendo isso aqui, recomendo antes de se lançar ao desenvolvimento da perícia, procurar as escolas e entidades que estão cadastradas junto aos tribunais regionais de justiça. Bom, quando eu passei na primeira fase para me tornar perito judicial, eu tive a nítida noção e o conteúdo oferecido era muito, vamos dizer assim, limitado, ou seja, básico, tá? E a partir dali eu comecei a procurar mais informações para que eu pudesse então aprimorar os meus conhecimentos para que eu me tornasse um profissional de destaque naquilo que eu faço hoje, tá? Bom, diante dessa situação, hoje eu atuo muito como assistente técnico judicial. É uma das coisas que mais me fascina, porque a gente atua do lado de uma das partes, né? Como também não há problema nenhum de atuar como perito do juiz. Mas a assistência técnica, ela te permite, vamos dizer assim, uma melhor remuneração, a aplicação do seu conhecimento no todo, enfim, e a confiança estabelecida com os clientes, né? Que eles vão nos chamando depois dos trabalhos para novos trabalhos. Bom, diante dessa situação, existem muitos peritos recentes que ainda não têm essa, vamos dizer assim, esse conhecimento desenvolvido e, portanto, sentem dificuldade, não sentem confiança necessária para poder abraçar a perícia como se deve, ou seja, aceitar trabalhos e, com isso, poder fazer valer a confiança perante o juiz ou perante as partes naquilo pelo qual ele está sendo contratado a fazer, que são os laudos periciais, tá? Diante disso, eu estou oferecendo para aqueles peritos e peritas que estão iniciando, mas ainda não estão seguros, né, na sua totalidade, a realização deste curso, que é elaborar um laudo pericial financeiro passo a passo, tá? Então, aqui eu coloquei as fases de elaboração, né, desde a capa do laudo pericial. Depois existem a apresentação em si dos sumários das seções, tabelas, figuras e guia de leitura desse laudo, que isso aqui normalmente é feito ao final, tá? Depois que está feito toda a estruturação, é que se determina a criação dessa segunda parte.
Na terceira parte, a introdução e histórico do processo. Então, aqui eu falo que eu tenho o costume de ler todo o processo e, em cima da leitura de todo o processo, eu vou retirando e sumarizando as principais partes dele para que eu entenda o histórico dele e o que está ocorrendo por que que ele existe, né? Isso facilita enormemente a montagem do laudo a posteriori. Depois, eu, olhando na leitura, eu costumo olhar a jurisprudência. Então, eu anoto a questão das leis, das normas do Banco Central, enfim, e vou anotando para que depois, no momento apropriado, eu pesquise e coloque no laudo, tá? Bom, aí o item número 5 que normalmente ocorre, que são, a gente está envolvido por conceitos de matemática financeira e as aplicações da matemática financeira nos contratos de financiamento. Então, quando envolve juros simples, juros compostos, enfim, toda e qualquer situação, a gente tem que explicar no laudo, às partes e ao juiz, a nossa maneira de analisar o que está ocorrendo, tá? Através da matemática financeira. Posteriormente, eu vamos para os cálculos de verificação, que é aquilo que nós vamos fazer, é calcular a parte do perito em relação à questão que envolve o que está apresentado no processo por parte daquele que criou o contrato, vamos dizer assim. Então, nós vamos fazer a verificação se existem diferenças ou não, enfim, são essas as tratativas. Bom, posteriormente, a gente vai, havendo a questão das diferenças, nós vamos fazer apresentar essas diferenças em relação a qualquer outra coisa que esteja sendo vinculada. Aqui, no caso em questão, é um contrato cuja relação tem a ver com venda casada, tá? Então, isso daí altera bastante a questão que envolve os contratos de financiamento, e, dependendo da situação, é proibido pela justiça, dependendo, não, tá? Isso é cada caso é um caso, e a gente analisa também essa dinâmica. E depois desses cálculos, nós vamos para as respostas aos quesitos das partes, né? Os quesitos são as perguntas feitas pelas partes em relação ao litígio, tá? O contrato e tudo que gira em torno dele, né? Posteriormente aos quesitos, nós vamos fazer a conclusão, que é a visualização do que o perito encontrou e qual é a conclusão dele em termos de encontrar, vamos dizer assim, um caminho, apresentar um caminho para que o juiz, então, tome a sua decisão em relação à causa, né? Vamos dizer assim. Bom, esse curso ele tem uma carga de 24 horas, sendo ministrado em 12 encontros de 2 horas, todas segundas e quartas e sextas, das 20 horas até as 22 horas, com início em 10 de março, indo até 4 de abril de 2025. Bom, ele é presencial, no sentido que ele vai ser realizado através da plataforma Google Meet, e eu disponibilizei 10 vagas para esse curso. Não mais do que isso, porque eu entendo que 10 é um número mais que suficiente para eu poder ajudar a todos durante o desenvolvimento desse curso, tá? O valor de curso, então, eu coloquei R$ 500 para cada vaga, sendo R$ 250 no ato da confirmação da matrícula, o pagamento, e depois eu receberei 250 até o dia 4 de abril, tá?
Eu sou administrador de empresas, cadastrado no CRA do Rio de Janeiro e também estou cadastrado como perito judicial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Sou pós-graduado em economia, mestrando em administração e desenvolvimento empresarial. Se tudo correr bem, ano que vem termino, na metade do ano. E eu sou formado em administração, como eu disse no início, tá? E trabalho com a área financeira e abracei a perícia por uma aproximação junto a escritórios de advocacia que me pediram auxiliá-los nos trabalhos que eles desenvolvem na questão da justiça. Tenho 45 anos de experiência e dentro dessa experiência, eu gosto muito de ensinar, fui professor universitário durante 17 anos e agora ofereço o meu conhecimento para aqueles que desejam melhorar a sua participação nesse importante cenário que é a perícia judicial. Bom, eu tenho, como disse, o meu telefone, que é o 5521-9943-82352, Telegram e WhatsApp. Tenho o canal Peritos Financeiros no LinkedIn, Pílulas da Perícia 777, que é o que eu tenho lá no Instagram, mesmo nome no YouTube, e o meu e-mail é pílulasdaperícia@gmail.com. Se vocês tiverem interesse em mais informações, por favor, entre em contato por esses canais de informação. Ok, gente? Agradeço a oportunidade, muito obrigado e aguardo vocês me contatarem. Obrigado.